Oi pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre uma questão muito importante na indústria de jogos eletrônicos, as dinâmicas de mundos ficcionais. Mas o que são as dinâmicas de mundos ficcionais? Em resumo, são elementos que determinam como o mundo fictício de um jogo se comporta e evolui de maneira independente da ação do jogador. Isso pode incluir coisas como a interação entre personagens não jogadores, os NPCs, como um comércio que se desenvolve sem a ajuda do jogador, ou até mesmo a evolução do ecossistema virtual do jogo. Mas por que isso é importante? Bem, quanto mais dinâmicas de um mundo ficcional um jogo tiver, mais coerente e imersivo ele será. Isso significa que o jogador se sentirá mais envolvido no mundo e terá uma experiência de jogo mais enriquecedora. Além disso, as dinâmicas de mundos ficcionais também podem ajudar a tornar o jogo mais realista e coeso, o que é importante para a credibilidade da história e da narrativa dentro do jogo. Em resumo, as dinâmicas de mundos ficcionais são uma parte fundamental da criação de jogos eletrônicos de qualidade, e é importante que desenvolvedores e designers de jogos compreendam a sua importância e como implementá-las de maneira eficaz. Fundamentos. Vamos conversar sobre os fundamentos dos mundos ficcionais em jogos? Esses são os elementos chaves que compõem o mundo ficcional e são cruciais para criar uma experiência de jogo envolvente e satisfatória. Os fundamentos incluem a lore, ou a história e mitologia do mundo ficcional, o ecossistema, ou então a forma como os seres vivos interagem e evoluem no mundo, as regras que governam a física, a magia e as leis sociais desse mundo, os personagens, sejam eles jogáveis ou não jogáveis, os conflitos que movem a trama e os personagens, e a paisagem que compõe a geografia e as cidades do mundo. A gente também tem a tecnologia, que define o nível de avanço e as invenções do mundo. A cultura, que inclui as tradições, os valores e crenças desse mundo. Compreender esses fundamentos é crucial para desenvolvedores e designers de jogos, pois é através deles que eles podem criar mundos ficcionais coerentes, imersivos e envolventes. Portanto, é importante que vocês, futuros desenvolvedores de jogos, estejam familiarizados com esses fundamentos, para que possam criar mundos ficcionais incríveis, que possam envolver e satisfazer os jogadores. Verossimilhança e coesão. Verossimilhança e coesão são conceitos importantes na construção de mundos ficcionais em jogos. A verossimilhança se refere à capacidade do mundo ficcional de parecer verdadeiro ou possível dentro das regras e limitações estabelecidas. Isso significa que o mundo deve seguir as leis da física, a lógica e as convenções sociais de forma coerente, para que o jogador possa se envolver e acreditar no mundo ficcional. Já a coesão se refere à consistência e harmonia do mundo ficcional. Isso significa que todos os elementos do mundo devem funcionar de forma harmônica e consistente, sem contradições ou irregularidades. A coesão também inclui a consistência na representação de personagens, objetos e ações ao longo do jogo. A combinação de verossimilhança e coesão ajuda a criar um mundo ficcional envolvente e realista, que pode manter o jogador interessado e comprometido com a história e os personagens. Por isso, é importante que os desenvolvedores e designers de jogos prestem atenção a esses conceitos ao criar mundos ficcionais para os seus jogos. É importante salientar que cada gênero tem dinâmicas que são quase pré-definidas para os seus mundos. Por exemplo, é importante se pensar um MMORPG que não tenha um sistema de calabouço, onde eles possam enfrentar um vilão. Ou até um jogo de sobrevivência onde não se tenha recursos para serem recolhidos pelo mapa. Mas a regra não foge à exceção. Existem mecanismos que, mesmo enraizados em um gênero, podem ser adaptados para outros. Uma das mais comuns são as famosas Safe Zones. E o que é isso? Em jogos de tiro, a primeira pessoa ou os famosos FPS, as Safe Zones geralmente são utilizadas como áreas de refúgio ou recuperação para os jogadores, permitindo que eles evitem o combate e se recuperem. Em RPGs ou MMORPGs, são geralmente usadas como áreas de descanso, interação e recuperação para os personagens dos jogadores. Além disso, as Safe Zones podem ser usadas para permitir aos jogadores comprar e vender itens, obter missões e upgrades de habilidade. Em jogos de estratégia em tempo real, RTS, as Safe Zones são geralmente usadas como áreas seguras para os jogadores armazenarem recursos e construírem suas unidades. Além disso, Safe Zones podem ser usadas como pontos de recriação para unidades que foram destruídas.
Em geral, as safe zones são usadas em diferentes gêneros de jogos, para fornecer uma pausa na ação, permitir que os jogadores realizem atividades secundárias e oferecer uma sensação de segurança e equilíbrio aos jogadores. A partir do exemplo das safe zones, se entende que a mecânica não se afasta do seu principal uso, mas se adapta ao estilo de gênero para que o uso dela faça sentido. Dinâmicas de mundo em franquias famosas. Vamos falar sobre as dinâmicas em mundos famosos. Por exemplo, em Fallout, a mecânica se concentra na exploração do mundo pós-apocalíptico, onde os jogadores devem procurar por itens e recursos úteis para sobreviver. O mundo é cheio de perigos, como radiação, monstros, falta de recursos e outros sobreviventes hostis. A dinâmica de mundo também inclui a interação com diferentes grupos e facções, cada um com seus próprios objetivos e agendas. Aqui, os jogadores precisam decidir com quem formar alianças, fazer negócios ou travar batalhas. Essas decisões têm um impacto significativo na jornada do jogador, e é importante que os jogadores tenham cuidado ao escolher seus aliados e também inimigos. Já em Skyrim, o jogo se concentra na exploração de um mundo rico e variado, onde os jogadores podem descobrir tesouros escondidos, encontrar novos itens e aprender novos poderes mágicos. Mas é importante lembrar que o mundo também está cheio de desafios, incluindo monstros, missões perigosas e outros eventos inesperados, que podem desafiar os jogadores. Além disso, a dinâmica de mundo inclui a interação com personagens não jogáveis, os NPCs, influenciar decisões políticas e sociais e escolher alianças e facções também, e também fazer escolhas morais que afetam o desenrolar da história. Essas interações criam um mundo vibrante e dinâmico para os jogadores explorarem. A dinâmica do mundo em Fortnite é centrada na evolução constante do mapa, com eventos aleatórios que mudam a paisagem e desafiam os jogadores a se adaptarem. Isso inclui tempestades elétricas que diminuem a área segura do mapa, bem como eventos sazonais que introduzem novos recursos e desafios. No jogo, também inclui uma mecânica de construção, onde os jogadores podem criar suas próprias estruturas para proteção e vantagem na luta. Essa mecânica de construção é uma parte fundamental da estratégia em Fortnite e requer habilidade tanto na coleta de recursos quanto na construção rápida e eficiente. Agora, um dos meus jogos favoritos, onde a dinâmica de mundo se mostra constantemente, é Sea of Thieves. Primeiramente, temos o tempo dinâmico. Aqui, o clima e as condições meteorológicas são gerados aleatoriamente e podem mudar repentinamente, desde o sol brilhante até tempestades intensas. Isso cria desafios adicionais para os jogadores enquanto eles navegam pelos mares. Em seguida, temos a fauna marinha. O oceano cheio de vida, incluindo peixes, tubarões, baleias, polvos, entre outros animais. Alguns desses animais podem ser caçados ou evitados pelos jogadores, dependendo da situação. Vamos também destacar a iluminação dinâmica. O jogo tem uma iluminação que muda com a posição do sol e a hora do dia. Isso cria uma sensação de realismo e ajuda a aumentar a imersão do jogador. Por fim, a navegação em tempestades. A navegação é uma parte importante do jogo e os jogadores devem enfrentar desafios como correntes, ventos e tempestades. Essas condições podem afetar a velocidade da embarcação e a segurança da tripulação. Como começar a construir minhas dinâmicas? Antes de tudo, precisamos definir o gênero do jogo. É importante considerar como isso afetará a construção da dinâmica e do mundo do jogo. Por exemplo, se o jogo for do gênero de ação, será necessário incluir elementos e mecânicas para o mundo que remetam o combate à aventura, para atender aos padrões desse gênero. Já se o jogo for do gênero de estratégia, será necessário incluir elementos de planejamento e tomada de decisões, para atender aos padrões desse gênero. Após o gênero ser definido, pensamos como a construção das dinâmicas de um mundo está a certo ponto ligada com as estruturas que foram definidas lá atrás, desde o conceito e a história do mundo onde se ambienta o jogo. Isso inclui estabelecer elementos como cultura, tecnologia, geografia, política e até a mitologia do mundo. Após estabelecer os principais elementos em relação ao mundo, chegou a hora de estabelecer a sua estrutura. Isso inclui a definição de continentes, regiões, cidades, vilas, florestas, montanhas e todos os outros elementos geográficos. Importante pensar como cuidado com a localização desses elementos e como eles afetam uns aos outros. Por exemplo, uma região montanhosa pode ser um obstáculo para viagens, enquanto uma floresta pode esconder cidades ou vilarejos. As cidades e vilas podem ser importantes para a economia do mundo e para a interação dos personagens.
Ao criar a estrutura do mundo, também é importante pensar como as diferentes regiões afetam a cultura e a tecnologia das pessoas que vivem nelas. Por exemplo, em RPG ou MMORPG, uma região montanhosa pode ser habitada por anões, enquanto uma floresta pode ser habitada por elfos. Não é interessante? Dinâmicas e mecânicas. A identificação do objetivo da mecânica é fundamental em qualquer desenvolvimento de jogo, pois permite que o time de desenvolvimento mantenha o foco e crie uma mecânica coerente e coesa. Isso é especialmente importante quando se trata de construir uma dinâmica alinhada à proposta do mundo, pois a mecânica é um componente-chave da experiência de jogo e pode afetar diretamente a imersão do jogador e a jogabilidade. Quando você sabe qual é o objetivo da mecânica, você pode tomar decisões mais informadas sobre a forma como a interação do jogador com o mundo serão projetadas e implementadas. Além disso, isso permite que você identifique as habilidades e características importantes que o jogador precisará desenvolver ao longo do jogo para alcançar o seu objetivo. A identificação do objetivo da mecânica também permite que você alinhe sua mecânica ao tempo e o propósito geral do jogo. Isso ajuda a garantir que a mecânica seja coerente com a história, a atmosfera e os personagens do jogo, o que aumenta a imersão do jogador e a consistência geral da experiência do jogo. Em resumo, a identificação clara do objetivo da mecânica é fundamental para garantir que essa mecânica seja criada de maneira coerente, alinhada ao tema e ao propósito geral do jogo e que forneça aos jogadores uma experiência imersiva e satisfatória. A pesquisa e a inspiração são passos importantes em qualquer processo de desenvolvimento de jogo, especialmente quando se trata de mecânicas. Ao pesquisar e se inspirar em outros jogos e mecânicas semelhantes, você pode obter uma compreensão mais profunda do que já existe no mercado, o que pode ser útil para evitar reinventar a roda e ajudar a identificar oportunidades para inovar. Vamos falar mais um pouco sobre isso? Pesquisa e inspiração. A pesquisa e a inspiração são passos importantes em qualquer processo de desenvolvimento de jogo, especialmente quando se trata de mecânicas. Ao pesquisar e se inspirar em outros jogos e mecânicas semelhantes, você pode obter uma compreensão mais profunda do que já existe no mercado, o que pode ser útil para evitar reinventar a roda e ajudar a identificar oportunidades para inovar. A pesquisa também pode ajudá-lo a identificar tendências no setor e ver como outros desenvolvedores estão abordando problemas semelhantes. A pesquisa pode ajudá-lo a entender as forças e fraquezas de diferentes mecânicas, o que pode ser útil para tomar decisões informadas sobre a sua própria mecânica. Inspirar em outros jogos e mecânicas também pode ajudá-lo a identificar novas ideias e aproveitar soluções criativas para desafios que você está enfrentando em seu próprio projeto. No entanto, é importante lembrar que é preciso tomar cuidado para não simplesmente copiar outras mecânicas, pois isso pode prejudicar a originalidade e a criatividade do seu jogo. Em resumo, a pesquisa e a inspiração são ferramentas valiosas que podem ajudar a melhorar a sua compreensão do mercado e a desenvolver mecânicas inovadoras e eficazes. No entanto, é importante lembrar que é preciso equilibrar a inspiração com a originalidade e a criatividade para criar um jogo único e autêntico. Prototipagem. A prototipagem é uma etapa crucial na criação de mecânicas para as dinâmicas dos jogos. É durante a prototipagem que você pode colocar suas ideias à prova e ver como elas funcionam na prática. Isso permite que você faça ajustes e melhorias antes de gastar muito tempo e recursos na implementação da mecânica final. Existem várias maneiras de prototipar uma mecânica, desde desenhos em papel até ferramentas de desenvolvimento de jogos. Alguns desenvolvedores preferem desenhar suas mecânicas em papel ou whiteboard, o que pode ser uma maneira rápida e eficiente de visualizar suas ideias. Independentemente da abordagem escolhida, o objetivo da prototipagem é ter uma representação básica da mecânica para ser testada e ajustada. Integração à dinâmica do mundo. A integração da mecânica ao mundo de jogo é uma etapa importante para poder garantir que a mecânica seja coerente e alinhada ao processo geral da dinâmica do jogo. Isso envolve ajustar a mecânica para se adequar à interação, aos elementos e ao tema geral do jogo. Por exemplo, se o seu jogo tem um gênero de exploração e aventura em um tema medieval realista, as mecânicas devem estar alinhadas com a dinâmica proposta, sendo uma delas a mecânica de peso. Uma arma leve deve ser manejada de maneira mais rápida que uma arma pesada. Outra mecânica muito presente nas dinâmicas de mundo MMORPG são as HUDs, de identificação, normalmente usando as cores cinza ou verde para comunicar que o inimigo é muito fraco ou fraco. Amarelo para um inimigo que apresente certo desafio e vermelho para inimigos muito fortes. As cores tendem a variar de MMORPG para MMORPG.
verde podendo significar um NPC ou jogador amigável, e vermelho representar qualquer inimigo. De maneira resumida, é uma boa integração de mecânica que constrói uma jogabilidade imersiva para as dinâmicas do seu jogo. Gente, muito obrigada por terem assistido e eu espero que tenham entendido todas as mecânicas. Tchau!